Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos falar sobre a conservação de morcegos. Ele é composto por mim, Carolina Sade, pela Jennifer Ferreira, pelo João Pedro Aguiar e pelo Yuri Garcia. O professor é a Sônia Talamone e estamos apresentando o Seminário 3, Tópicos Especiais em Manejo e Conservação de Fauna. Os morcegos, eles são mamíferos pertencentes à ordem Chiroptera. Essa ordem é a segunda maior ordem de mamíferos, por ter mais espécies, só perde apenas para a ordem Rodentia, e ela também é um dos grupos mais diversificados em espécies. Possui as subordens Yangochiropteras, que são que antigamente eram conhecidos como Microchiropteras, e são conhecidos como os morcegos verdadeiros, e a subordem Impterochiroptera, que antes eram conhecidos como os Megachiropteros, e hoje são mais conhecidos também como as raposas voadoras. São divididas a ordem Chiroptera em 21 famílias, 207 gêneros e mais de 1.400 espécies. No Brasil, foram registrados 182 espécies, distribuídas em 69 gêneros e 9 famílias. Só em Minas Gerais temos 77 espécies e 7 famílias, de acordo com a última compilação de 2010. Mas de lá para cá, o número tem crescido com a adição de novos registros e também de descrição de novas espécies, estimando cerca de 100 espécies com ocorrência no estado. Sobre a distribuição geográfica, eles estão amplamente distribuídos por todo o globo e eles ocupam quase todos os ambientes terrestres, sendo encontrado em todos os continentes, exceto em regiões muito frias, como as calotas polares ou regiões que possuem altitude extrema. Na região neotropical, principalmente na região amazônica, é que nós encontramos a maior diversidade e abundância de quirópteros no mundo. No Brasil, a ordem Chiroptera ocorre em todos os biomas. Os morcegos eles têm grande importância ecológica e econômica, uma vez que os morcegos insetívoros eles ajudam no controle de pragas que destroem as plantações de milho, e se estima que este trabalho pode valer até US$1 bilhão, justamente por conseguir controlar as pragas e ajudar os agricultores. Eles são importantes também como dispersores de sementes e polinizadores de flores, em espécies comestíveis e comerciais, como o pequi e o agave. Além disso, eles são importantes no controle de pequenos vertebrados e na população de artrópodes. E por último, mas não menos importante, ele é muito importante na saúde pública por ser reservatório de patógenos. Estima-se em uma reportagem que já foram encontrados em morcegos 200 vírus de 27 famílias, além também de ter comprovação de que eles são hospedeiros originais para o vírus da raiva. E para realizar pesquisas e demais ações voltadas para a conservação dos morcegos, na maioria das vezes é necessário a realização da amostragem desse grupo. E essa amostragem é feita através de técnicas que consistem na busca ativa e passiva por esses animais numa determinada área. Como, por exemplo, a gente tem as redes de neblina, que são o método mais utilizado atualmente, e ele consiste em redes de malha bem fina, que são instaladas entre hastes de forma a constituir bolsões, como pode ser observado nas imagens A. E essa técnica ela é muito útil para poder amostrar morcegos que forrageiam em florestas, subbosques e demais áreas, mas ela tende a submostrar os grupos que forrageiam muito alto, como por exemplo os morcegos insetívoros que forrageiam no dossel. E para isso existe a técnica de amostragem bioacústica, que é um método que tem sido muito utilizado nos últimos anos, e ele é realizado através da instalação de gravadores na área de estudo, que vão detectar os ultrassons emitidos pelos morcegos. Uma outra técnica também muito utilizada é a coleta com pulsar, e normalmente esse método é utilizado em cavernas e locais onde não é possível a amostragem por rede de neblina. E quando coletados, os morcegos eles são manuseados com auxílio de EPIs, são condicionados em sacos de pano e depois são obtidos alguns dados que podem ser importantes para auxiliar na identificação da espécie, como por exemplo o peso, a idade, que pode ser observada a partir do grau de ossificação das epífises metacarpais. Como, por exemplo, na foto, a gente pode observar que o feixe de luz ele evidencia a não ossificação completa, indicando que é um indivíduo jovem.
Algumas medidas corporais também são coletadas, como o tamanho de crânio, orelha, pé, cauda e também, principalmente, do antebraço. Posteriormente, também é verificada a condição reprodutiva dos indivíduos. Na imagem, por exemplo, a gente tem uma fêmea grávida e a outra com as mamas bem evidentes e sem pelos, o que pode indicar que é uma fêmea lactante. E nos machos, a condição reprodutiva é normalmente indicada pelo tamanho dos testículos. Esses indivíduos também podem ser marcados com anilha. Na foto, nós temos um exemplo de anilha do tipo colar, mas também existem outros tipos, como por exemplo para o antebraço. E demais dados podem ser coletados de acordo com o objetivo da pesquisa e dos demais projetos em desenvolvimento. E após serem coletados, esses animais eles são identificados com auxílios de guias de campo, chaves de identificação e também de bancos de dados, no caso de amostragem bioacústica. Com relação ao status de conservação desses animais, estima-se que atualmente, das mais de 1.400 espécies que existem no mundo, cerca de 248 estão ameaçadas de extinção. A família Pteropodidae, por exemplo, que é representada pelas famosas raposas voadoras, é uma das mais ameaçadas, onde cerca de 1/3 da sua população possui algum grau de ameaça. Atualmente, também existem algumas espécies já extintas, como por exemplo é o caso da espécie de morcego do gênero Pipistrellus, que está representado na foto, que era uma espécie endêmica de uma ilha na Austrália. Esse bicho foi visto pela última vez em 2009 e foi declarado oficialmente extinto em 2017. E atualmente, de acordo com o último censo feito em âmbito nacional em 2014 e estadual em 2008, existem 7 espécies ameaçadas no Brasil e 9 em Minas Gerais. E aqui nós temos a lista das espécies classificadas como ameaçadas de extinção no Brasil e também no estado de Minas Gerais. Contudo, ainda existem muitas regiões no Brasil que foram subamostradas, além de muitas espécies conhecidas e também com insuficiência de dados. E quando a gente considera o tempo desde o último censo que foi realizado e o crescimento das ameaças que esses animais vêm sofrendo ao longo dos últimos anos, nós podemos estimar que, infelizmente, o número de espécies ameaçadas possa ser muito maior. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre algumas ameaças em que os morcegos vêm sofrendo. Uma das principais, se não a principal, é a perda de hábitat. Dentro do grupo dos morcegos, há uma diversidade de hábitos alimentares enormes. Então, qualquer distúrbio no hábito é sentido nesse grupo, é absorvido por esse grupo. E dentro das principais causas dessa perda de habitat, temos coisas bem comuns, né, que a gente conhece bem. Temos o gado, em que as pessoas desmatam uma quantidade enorme de floresta para plantar só pasto para o gado se alimentar. Temos as monoculturas, em que desmatam grande variedade de vegetais, né, grande variedade de espécies de plantas, e planta uma espécie só. E que na grande maioria essa espécie não é utilizada pelos morcegos nem para alimentação e nem para moradia. E temos também a mineração, em que destrói tudo e não deixa nada. Não, mentira. Às vezes, muitas vezes deixam resquícios químicos na área, desmata tudo e deixa produto químico que é prejudicial não só para o morcego, mas para toda a vida que tinha ali. E também, óbvio, são várias outras coisas que a gente, como alunos da biologia, já nessa área a gente conhece, como o avanço do urbano, né? O avanço urbano, causando essa diminuição do habitat natural. Outra ameaça também que esse grupo dos morcegos sofre é o ataque de humanos a morcego, né? Da espécie humana a morcegos. E esses ataques, eles têm muito como base o preconceito, né? Que vem sendo construído por mitos, os mitos antigos, como o caso dos vampiros, que morcegos são vampiros, que morcegos são ratos velhos, né? O rato quando fica velho vira morcego. Morcegos, também tem mito que o morcego faz ninho no cabelo da mulher, que o morcego se alimenta do sangue humano, esses mitos causam um preconceito, né, que vem criando toda essa ideia de que morcego um ser maligno, um ser malvado, assim e tal. Então gera esse preconceito que causa o ataque.
e também a falta de conhecimento, né? Principalmente a respeito das doenças, como raiva e agora o coronavírus, em que as pessoas não têm o conhecimento adequado de como que é essa transmissão, de, de que nem todos os morcegos transmitem, nem todos os morcegos estão contaminados e para transmitir as doenças, então eles atacam qualquer morcego que vem. Isso, há vários relatos de que locais em que há surtos de raiva, também há um aumento no ataque a morcego, há um aumento de mortes de indivíduos de morcego. E coronavírus, né, como está aí na imagem, tem uma reportagem em que com o coronavírus agora a gente viu bastante isso, que animais, morcegos foram atacados por medo e falta de conhecimento da população. E essas doenças que o ser humano tem tanto receio que o morcego transmita para nós, também são muito prejudiciais para o próprio grupo dos morcegos. Temos aqui duas doenças que são bastante descritas para esse grupo, né? Bastante prejudicial para esse grupo, que é a raiva e a síndrome do nariz branco. Em inglês, síndrome white nose. Sou poliglota. A raiva a gente já conhece, o vírus da raiva, todo mundo já ouviu falar. E a síndrome do nariz branco é que tem nessas imagens, em que a grande característica da doença são essas manchas brancas no nariz, na asa e na orelha. Nariz, asa e orelha tem essas manchas brancas que são causadas por um fungo. O nome do fungo eu anotei aqui, vou ler. Pseudogymnoascus destructans. Pseudogymnoascus destructans é o fungo que causa essa doença, que é preocupante para o declínio da população de morcegos. E uma ameaça também importante de se falar é a caça, que aflige esse grupo, né? Aflige os morcegos. Essa caça de subsistência, né? Se não me engano é assim que chama, a caça para alimentação, é muito comum na Ásia, é muito comum também, há registro na Austrália, há registro na África. Então, em diversas partes do mundo é muito comum essa caça predatória para alimentação. Então, é uma ameaça, uma pressão em que esse grupo sofre e que, se não for bem controlada, pode acabar até exterminando uma espécie localmente. E outras ameaças também que vale a pena serem citadas aqui rapidamente. Temos a iluminação de LED, em que já existem trabalhos apontando que morcegos evitam áreas que têm iluminação LED em ondas vermelhas e ondas brancas. Então isso pode ocasionar uma alteração no comportamento desse grupo, né? Fazer que eles parem de forragear onde que eles estão forrageando, que eles mudem de locais para onde que eles dormem, onde que estão habitando. Então também é importante essa ameaça. Temos também colisão com estruturas, principalmente na maioria dos trabalhos apontando com torres eólicas, né, em usinas eólicas, porque os morcegos se orientam pelo sonar, né, aquele sonar que todo mundo já ouviu falar. Então ele emite o sonar e está um espaço entre a hélice da usina eólica, né, da torre eólica. Aí ele vai passar entre aquele espaço, mas aí ele gira como o ventilador, né? E gira e ele não vai perceber porque ele soltou o sonar ali, tinha espaço. Aí a hélice bate. É um problema não só para morcegos, mas para aves também. É uma contaminação ambiental com pesticidas, com vários produtos químicos, né? Principalmente aqui no Brasil, que liberou químico geral aí para jogar. Liberou químico, pode jogar químico aí quem quiser. Então, essa contaminação ambiental também
atinge muito esse grupo. E temos também ondas de calor, em que nesses últimos anos já vem vários relatos em que há muitos óbitos de morcegos, de indivíduos deste grupo, devido ao calor extremo. Um exemplo disso é na Austrália, em que nesses últimos anos, né, 2018, 2019, vem batendo recorde de calor e vem também tendo muitas mortes de morcegos devido a isso. A conservação dos morcegos. Atualmente existem diversas ferramentas que atuam na conservação de espécies. Uma das principais delas são as pesquisas e a divulgação científica. A produção de conhecimento científico e a divulgação do mesmo para a sociedade são pontos-chave para a conservação, principalmente de espécies que não são tão carismáticas. Hoje se fala muito sobre formas de divulgação. Hoje todos temos acesso a diversos meios de informação, redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram, etc. E a partir disso, a ciência tenta cada vez mais compartilhar a sua produção, o seu conhecimento, de uma forma mais acessível de ser consumida. Por exemplo, hoje está em ascensão a confecção de podcasts de divulgação científica. Por exemplo, o podcast que tem o nome de Morcegando, que ele aborda temas específicos sobre esse tipo de animal. Outra ferramenta de conservação são os inventários de espécies e o monitoramento das mesmas, onde a gente sabe que conhecer a biodiversidade das espécies existentes, ela ajuda a poder conservar a mesma. Então, sabendo-se, conhecendo novas espécies, suas interações, acarreta em uma cascata de outros estudos e da necessidade de se proteger a espécie. Coleções científicas, elas também auxiliam nesse aspecto pelo fato de poderem dar manutenção do conhecimento e da produção científica. Muitas vezes as coleções científicas são atalhos para alguns tipos de estudos, porque você acaba tendo aquele material próximo e não necessariamente ter que ir a campo buscar, e sempre mantendo aquele conhecimento fixo para que outras gerações possam retornar e analisar o que já se foi feito. Um ponto que é extremamente importante para a conservação é a educação ambiental. A gente sabe que desmistificar o que os morcegos são e mostrar sua importância, não só dos morcegos, mas de todas as espécies, são formas de criar mais empatia com os animais e querer preservar. Uma iniciativa muito interessante para resolver o problema entre humanos e morcegos são as famosas bathhouses, onde são criadas casinhas para os morcegos fazerem um ninho. Então assim eles deixam de fazer o ninho nos tetos e nos forros das casas, podendo então assim afastar mesmo a interação entre humanos e morcegos. Existem programas normalmente compostos por pesquisadores, estudantes e membros da sociedade interessados em conhecer e conservar os morcegos. Exemplos deles são a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, o Programa para a Conservação dos Morcegos Brasileiros, a Bat Conservation International e a Rede Latino-Americana e do Caribe para a Conservação dos Morcegos. São programas muito importantes para a conservação de morcegos, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Eles trabalham desde a produção e o apoio de conhecimento científico e de planos de ação, até na gestão de áreas de importância para os morcegos, desenvolvimento de trabalhos de educação ambiental e divulgação de conhecimento científico, envolvendo o máximo de pessoas na luta pela conservação desses animais. Estas são nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.